Este é um caso que deixou até mesmo um juiz experiente surpreso. O quiroprático do Alabama, Brian Mann, foi condenado à prisão perpétua por tentar matar a esposa, envenenando-a com chumbo em suplementos diários. As evidências eram assustadoras, mas o que chocou o tribunal foi o comportamento perturbador de Mann no julgamento. O que o juiz disse na sentença é inacreditável. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Prisão perpétua. Essa é a sentença. Esse é o destino do ex-quiropraxista do Alabama, Brian Mann, que foi condenado em junho por tentativa de assassinato de sua esposa, Hannah Mann. Ele tentou envenená-la com chumbo. Em janeiro de 2022, ao ser internada com dores abdominais, a equipe descobriu que ela havia ingerido grande quantidade de chumbo por muito tempo. Não foi acidente. Enquanto ela passava meses no hospital, descobriram que Brian a colocou lá. Ele supostamente dava a ela suplementos diários misturados com algo potencialmente mortal. E aparentemente eles estavam passando por um divórcio. No julgamento, a doutora Felicia Hathaway, que tratou Hannah, afirmou que níveis seguros de chumbo no corpo são cerca de 10. Hannah apresentou resultados em torno dos 80. O chefe de polícia de Hartselle, Alan McDermott, afirmou: ela já estava lá há dias antes de nos avisarem. O Recursos Humanos nos informou imediatamente que Brian era suspeito. Não quero lidar com um caso de visão limitada. Então conversamos com todos os envolvidos e Brian sempre estava em destaque. E o chefe indicou que, embora Brian inicialmente estivesse ajudando na investigação, logo ele contratou um advogado e só permitia que seu advogado falasse por ele com a polícia. Citação: para mim, é um grande alerta quando tentamos entender o que aconteceu com sua esposa e você não fornece todas as informações para ajudar. O chumbo no cólon dela era claramente visível, algo que se pode afirmar com certeza. Isso mostra 100% que essa substância foi ingerida, que estava no corpo dela. Parecia glitter no raio-x. Sobre os suplementos e vitaminas que Hannah tomou, o chefe, surpreso, disse que estava presente enquanto ela os ingeriu. Tudo isso só reforça a suspeita sobre ele. Um empreiteiro avisou a polícia que achava que Mann pegou o chumbo em um projeto de construção no seu escritório. Eles reforçaram as salas de raio-x com chumbo e, ao que parece, Mann ficou com o material restante. Então sabe o que também foi uma grande evidência, aliás? O fato de que não havia chumbo na casa, que não estava no organismo dos filhos deles. Então, novamente, não estamos falando de exposição acidental ou de algo com que todo mundo estava sendo envenenado. Argumentou-se, ponto importante, que Brian tentou se envenenar para afastar suspeitas. Veja, ele vai ao hospital Decatur Morgan e diz: fiz um raio-x na minha clínica e vi algo no meu estômago. O problema é que, segundo os promotores, ao analisar os raios-x, foi determinado que o chumbo em seu organismo havia sido ingerido apenas algumas horas antes. No primeiro exame, quando disseram que precisaria de outro, uma enfermeira contou que Brian ficou nervoso e achou que ele poderia ir embora. Isso não é nada bom. Além disso, o depoimento do Dr. Hathaway destacou que fizeram irrigação 24 horas por dia no cólon de Hannah, momento em que descobriram que um crime havia ocorrido. Hannah estava tão mal que precisaram paralisá-la temporariamente, pois qualquer movimento poderia aumentar perigosamente a pressão em seu cérebro. Novamente, isso indica que essa quantidade de chumbo só pode ter sido ingerida. E com certeza não ajudou o fato de que Brian aparentemente fez apólices de seguro de vida para sua esposa no valor de mais de $1 milhão, incluindo algumas dias antes de Hannah ser levada às pressas para o hospital. Sabe como chamamos isso? Motivo financeiro. E quando falamos sobre o quão grave, cruel e estranho é isso? Você sabe o que ocorreu na sentença? O juiz Charles Elliott ficou tão incomodado por Mann rir durante os argumentos finais e pelos fatos do caso que, ao condenar Mann à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional, pediu ao promotor para avisá-lo se Mann tiver chance de condicional, pois quer testemunhar contra ele. O juiz afirmou
Já vi muita coisa nos 6 anos e meio como juiz de vara e também como promotor no Ministério Público. Eu já participei de centenas de julgamentos nos últimos 6 anos e meio e nunca vi um réu rir durante os argumentos finais da promotoria até você. Eu nunca nem ouvi falar de algo assim. Ele disse que, mesmo com a piora da sua esposa, você seguiu pressionando para que ela fizesse mais apólices de seguro de vida em nome dela. E ainda tem a ousadia de repreendê-la quando ela não gosta de usar pesos nos tornozelos para fraudar uma seguradora. O depoimento dos profissionais de saúde da sua esposa foi, no mínimo, chocante. E aqui está a grande declaração. Peço ao Ministério Público que me avise pessoalmente quando o Sr. Mann for conseguir liberdade condicional. Se em 30 anos eu não estiver mais nesta posição, irei a Montgomery protestar contra isso. Nossa, nunca ouvi isso antes. Tudo bem. Agora, de acordo com o artigo 48 WAF, o promotor principal, Garrick Vickery, disse sobre os comentários do juiz, abre aspas, acredito que isso foi um bom vislumbre do caráter de Brian Mann. Não sei se ele levou isso a sério ou se leva qualquer coisa a sério, além de si mesmo e de sua busca por dinheiro. É um vislumbre da alma dele. Acredito que o juiz Elliott percebeu isso e o sentenciou adequadamente. Iremos em veículos separados, mas estaremos em Montgomery protestando contra a liberdade condicional com o juiz Elliott. Vou chamar agora o advogado de direitos das vítimas, John Phillips. Obrigado por participar. Acho que, ao falar dessa sentença, já era óbvio que ele pegaria prisão perpétua. Verifiquei a lei do Alabama sobre tentativa de homicídio. A pena varia de 10 a 99 anos. Sei que foi noticiado que a defesa não tinha muito a dizer. Talvez tenham pedido misericórdia. Segundo relatos, Mann não disse nada durante a sentença. Mas ouvir um juiz fazer um comentário desses me faz querer estar na audiência de liberdade condicional dele para poder testemunhar contra ele. Parecia que prisão perpétua por esse crime era o que iria acontecer. E aconteceu, sabe? E os promotores e investigadores fizeram um bom trabalho ao expor não só o crime, mas também a motivação. Sinto que vivemos uma época em que cônjuges incapazes de lidar com um simples divórcio acabam tramando o assassinato um do outro. Isso é uma tendência e um caso muito perturbadores. Não tenho certeza, pela lei do Alabama, quando a liberdade condicional pode ser concedida, pois depende de vários fatores. Cada caso é diferente. O que Mann poderia fazer ou dizer para obter liberdade condicional? Os promotores destacaram que não foi um caso isolado, mas algo que ele fazia diariamente. A esposa dele estava ficando mais doente. Ele não foi levado ao hospital. Como alguém assim pode ser autorizado a ficar em liberdade? Exatamente. Pelo que foi descrito, era quase uma premeditação diária, sabe? Dia após dia, não só aquela que a gente imagina, onde alguém faz um plano de como vai matar alguém. Isso é, sabe, sem misericórdia também, sabe? Ver seu esposa, sabe, sofrer e envenenamento por chumbo é, como sabemos, uma daquelas coisas que as pessoas comentam. Isso é uma maneira tão horrível de partir. Então, felizmente ela foi salva, mas ainda tem um longo caminho de recuperação. João, você ficou surpreso com o veredito neste caso? Segundo o Hard Cell Inquirer, a defesa de Mann alegou que as provas do caso foram coletadas de forma inadequada. Segundo o jornal local, a defesa de Mann contestou a coleta das provas e tentou impedir sua apresentação no julgamento. Houve uma alegação de que a polícia realmente extraiu chumbo da urina de Hannah no estacionamento da delegacia usando um balde. Segundo a AVA-UT, o advogado de defesa de Mann, Chad Morgan, afirmou: não vi prova de ato deliberado dele em nenhum momento ou evidência. Você se surpreendeu com o veredito? sim, houve muitas coisas que aconteceram antes do julgamento que, quero dizer, eu não fiquei surpreso com o veredito, sabe? Meio que já esperava como chegamos até ali. O importante sobre essa região do Alabama é que ela é pequena e quase todos se conhecem.
Eu tinha alguns irmãos de fraternidade no Alabama que eram de Hartselle, daquela região, e provavelmente fui para a faculdade de Direito com alguns dos advogados envolvidos no caso, ou pelo menos com os primos deles, sabe? Mas é uma área muito pequena. Ao lidar com a justiça em cidade pequena, especialmente no Alabama, todos se conhecem. Há pessoas, e eu nem conheço esse quiroprático Brian Mann, mas, sabe, quem poderia estar no júri conhecia. O juiz conhecia, sabe, os investigadores conheciam. E eles certamente estavam determinados a usar as provas, não importando como as conseguiram, para buscar justiça. Bem, João, ouça isso. Então, a defesa não chamou nenhuma testemunha, mesmo tendo planejado originalmente chamar 7. Chad Morgan, advogado de defesa, afirmou que a promotoria não comprovou tentativa de homicídio, que, novamente, não houve nenhum ato explícito. Então, eles decidiram não chamar testemunhas. Morgan agora admite possível erro. Ele diz que foi decisão da equipe, com participação de Brian. Na maioria das vezes, ele decide tudo. Ontem, no almoço, tentamos descobrir o que fazer e tomamos essa decisão. E, claramente, não foi a escolha certa. O que pensa sobre isso? É por isso que os juízes, sabe, antes do fim de todo o julgamento, e especialmente no caso da defesa, está satisfeito com o seu advogado? Você conseguiu dar sua opinião ao seu advogado? Porque após algo assim, principalmente quando o advogado de defesa diz ops, a próxima moção geralmente é por assistência ineficaz do advogado. Alguns aspectos do direito processual, penal ou civil são uma aposta, certo? Você corre riscos. Eu acho que não chamar nenhuma testemunha é dar toda a vantagem para casa, ou seja, para a promotoria. E foi um erro fatal aqui. No julgamento, Hannah testemunhou. Ela relatou ter tomado os comprimidos, passado mal, e que Brian os forneceu, acreditando que eram só vitaminas inofensivas. A mãe dela insistiu para que ela fosse ao hospital, já que Mann não queria. E ela vinha sentindo dores nas costas, dores abdominais, náusea, dificuldade para andar, letargia. Desde o verão de 2021, ela tomava esses comprimidos. E como, mesmo ainda lutando contra os efeitos da intoxicação por chumbo, ela realmente testemunhou e disse que perdoa Brian. Eu o perdoei, e só desejo que ele possa mudar algum dia, mudar seus modos, sabe? Pela família e pelos filhos dele. Isso é incrível, isso é notável. É notável. Crescendo no Alabama, há algo de chá doce, sabe? Algo especial sobre o Alabama. Tentamos perdoar todos. Agora moro na Flórida e não sou tão tolerante, mas tento. Mas é impressionante e mostra, sabe? E eu acho que isso também influenciou na sentença. Aqui você tem alguém que o perdoou, alguém que simplesmente seguiu em frente. E isso fez com que o que Brian Mann fez, sabe, fosse ainda mais malicioso. Certo. E para finalizar, as palavras do juiz mostram claramente que ele não foi perdoado pelo que fez. Ele ficou tão incomodado com os fatos desse caso e tão incomodado com Brian Mann, rindo ou debochando durante os argumentos finais que ele disse: "Quando a liberdade condicional for discutida, me avisem. Eu vou até lá e vou testemunhar contra eles." Nunca ouvi um juiz dizer isso. Isso não é comum porque, você sabe, invariavelmente há apelações e há momentos em que um caso volta para o juiz. Isso aconteceu com Joe Exótico. O juiz dele criticou Joe e seu estilo de vida na sentença. Precisávamos que o juiz mudasse a sentença e tentamos pedir sua suspeição por causa da crítica dele, mas ele, como juiz federal, optou por não se declarar suspeito. Mas os juízes tendem a segurar esse tipo de coisa porque isso só joga contra eles depois. Simplesmente não há necessidade disso. Mas aqui esse juiz queria enviar uma mensagem clara sobre por que fez o que fez e por que sentenciou da forma como sentenciou. John Phillips, obrigado por dedicar seu tempo. Com certeza, obrigado. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir. Eu sou Jesse Weber. Eu falo com vocês na próxima vez.